Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26, que nos diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus nos abençoe mais uma vez, amados irmãos, pela porção lida da sua santa e bendita palavra, desse maravilhoso Deus, pelo qual nós somos servos, e nós estamos aqui cultuando e o adorando para a glória dele. Amados irmãos, nesta noite eu quero compartilhar um tema com os irmãos com base nestes versículos que acabamos de ler. E o tema é o seguinte: esperança em meio à crise. Esperança em meio à crise. Alguém já disse uma frase interessante, e esta frase diz o seguinte: o que o oxigênio significa para os pulmões, assim é a esperança para o sentido da vida. O que o oxigênio significa para os pulmões, assim é a esperança para o sentido da vida. Amados irmãos, o autor de Lamentações, nós sabemos que foi Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Mas ao olharmos melhor para este servo de Deus, podemos ver que ele estava impregnado de esperança. Não obstante ao momento difícil em que ele viveu. Jeremias, ele exerceu seu ministério num período totalmente caótico para a nação de Judá. E a nação de Judá vivia a maior crise da sua história, tanto política como social e também religiosa. A corrupção de Judá, na época de Jeremias, ela era generalizada, pois os próprios líderes da nação estavam envolvidos em mentiras, atos avarentos e também até em adultérios. A influência negativa do sacerdócio também era devastadora para com a nação, acelerando cada vez mais o processo de decadência em meio à nação de Judá. E Jeremias, quando nós lemos tanto o livro de Jeremias como o livro de Lamentações, que acabamos de ler também aqui, Jeremias, ele foi usado por Deus para tocar, podemos dizer assim, direto na ferida do povo. Ele não usou meias palavras. Quando você observa isso lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 14 e versículo 15, veja só o que Deus manda que Jeremias fale por seu intermédio. Vejam só: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Vejam como é que estava a situação.
cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. E fecha no versículo 5: porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Veja só, amados irmãos, a situação pela qual Jeremias viveu em sua época. Aqueles que deveriam ser exemplo, Deus fala por intermédio do profeta Jeremias, dizendo: nos profetas de Jerusalém eu vejo coisas horrendas. Eles cometem adultérios, falam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que estes não se convertam, cada um da sua maldade. Imagine aí, meus amados irmãos, a situação, o cenário na época do profeta Jeremias. Aqueles homens que deveriam ser exemplo, que deveriam lutar contra o mal, né? Como nós lemos no versículo 15, diz: porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Vejam só, amados irmãos, os profetas, ao invés de estar tirando o povo da maldade, estava alimentando cada vez mais o povo à maldade, para que eles não deixassem a maldade dos seus dias. Mais uma coisa interessante, meus amados irmãos, mesmo diante desta situação, o profeta Jeremias tinha esperança que muitos pudessem despertar do sono espiritual e ainda poder desfrutar das bênçãos de Deus. Jeremias não desiste quando ele escreve lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e o versículo 13, o profeta diz o seguinte: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o versículo 13 diz: o Senhor é a esperança de Israel. O Senhor, só Ele, é a única esperança do seu povo que Ele redimiu sobre a terra. Mas interessante também é que quando nós lemos todo o livro do profeta Jeremias, o povo não ouviu a mensagem de Deus por intermédio do profeta Jeremias. E como consequência, Judá foi levada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Contudo, mesmo diante da queda de Judá, o profeta ainda não perdeu a esperança no verdadeiro Deus. E como nós acabamos de ler aqui, amados irmãos, o versículo 21, ele contempla a miséria em que a nação de Judá chegou. Se você ler Lamentações de Jeremias, lá do capítulo 1, você vai ver, ele contempla a miséria em que ficou a situação, mas ele, no meio daquela situação caótica, de desolação, o profeta diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, amados irmãos, a esperança do profeta Jeremias estava em quem? O que nos pode dar esperança, amados irmãos, em meio à dor, em meio ao desespero, em meio à crise, em meio ao caos pelo qual nós estamos vivendo? Jeremias, aqui nesse texto, ele vem nos ensinar, dizendo o que é que pode nos dar ou nos trazer esperança. E em primeiro lugar, amados irmãos, nós veremos que, veja o que é que diz aí o versículo 22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o que pode me dar esperança em meio ao caos em que estamos vivendo? Em primeiro lugar, as misericórdias do Senhor. E quando nós olhamos, novamente eu sempre vou estar voltando, quando nós olhamos para o contexto, amados irmãos, em que Jeremias conviveu este momento que falou estas palavras, Israel não ouviu as palavras do profeta Jeremias. Os seus líderes eram mais políticos do que espirituais. Deixaram-se levar pelo pecado. É algo estarrecedor, amados irmãos, o contexto pelo qual Jeremias conviveu na sua época. No capítulo 7, no versículo 3 e no versículo 4, diz o seguinte: eis que vós confiais em palavras falsas, palavras que para nada aproveitam. E Deus faz, o que é isso? Aí ele vai dizer: furtais, matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e ainda após outros deuses que não conheceis. E depois, veja só, vindes e vos ponde diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só o praticardes estas abominações. Aí ele conclui: será esta casa que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos vossos olhos? O povo cometia todo tipo de maldade. Furtavam, matavam, cometiam adultério, falavam falsamente uns com os outros, e ainda queimavam incenso a outros deuses que eles não conheciam. Depois, semana após semana, se reuniam na casa do Senhor e diziam: o Senhor nos salva. Será que esta casa que se chama pelo meu nome é covil de salteadores aos vossos olhos? Assim era o quadro da nação de Israel. E observando um comentarista bíblico, Campbell Morgan, ele diz o seguinte, se referindo à palavra covil de salteadores. Ele diz: covil de salteadores é o lugar onde os ladrões se escondem logo após ter cometido crimes. Então eles estavam fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores. E Deus levanta o profeta Jeremias para combater tudo aquilo que estava acontecendo na sua época. E Jeremias diz ainda que os sacerdotes não passavam de falsos curandeiros, mentirosos, lá no capítulo 6, versículo 14, quando diziam: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Que coisa parecida com os nossos dias. Quantos curandeiros, quantos falsos curandeiros são mentirosos, falando coisas pervertidas, curando superficialmente a ferida do povo e dizendo: paz, paz, quando não há paz. Mas em meio a tudo isso, o profeta Jeremias tinha esperança que muitos pudessem despertar do sono espiritual e ainda poder desfrutar das bênçãos de Deus em meio àquela situação degradante.
eles não ouviram a sua mensagem. E, em consequência disso, foram levados para o cativeiro, cumprindo-se assim o que ele anunciara. Mas Jeremias não perdeu a sua esperança, pois ele sabia que o Deus pelo qual ele servia era misericordioso e zela pela sua palavra, e depois de 70 anos Israel seria restaurado. Está lá tudo isso no capítulo 25 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 14. Trazendo para o nosso contexto, amados irmãos, nas misericórdias de Deus estava a esperança do profeta. Judá não merecia ser restaurada. Seus líderes pecaram, os sacerdotes eram homens falsos. Não temos nem palavras para descrever quanta maldade estava no meio do povo. Mas, não obstante, amados irmãos, ao choro de Jeremias, sua tristeza, sua dor, ele não perdeu a esperança. Sua esperança era nas misericórdias do Senhor. E nós, amados irmãos, no contexto pelo qual nós estamos vivendo, não pode ser diferente. Assim como o profeta descansava nas misericórdias de Deus, Judá não merecia, nós também muitas vezes não merecemos. Muitas vezes pecamos obstinadamente, muitas vezes agimos com falsidade, até contra o nosso próprio Deus. Mas mesmo assim, Jeremias descansava nas misericórdias do Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? O Deus pelo qual nós servimos, Ele é um Deus misericordioso. Segundo o dicionário, misericórdia quer dizer o seguinte: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É compaixão, é piedade. Deus, amados irmãos, não fica indiferente a nada que passamos, muito pelo contrário. Mesmo Ele usando os seus meios para nos despertar, Ele sente a nossa dor como se fosse dele. Isso é que é o Deus misericordioso. Ele sabe, talvez a tragédia que eu ou você estejamos passando. Ele sabe que talvez a desgraça que eu e você estejamos enfrentando. Mas Ele tem compaixão, Ele sente a nossa dor, Ele sabe o que nós estamos passando. Foi para isso que Cristo veio e se fez carne, se fez homem. Mas ainda o texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o que é isso, amados irmãos? As misericórdias do Senhor, elas são incalculáveis, imensuráveis, não têm limite. São expressões que nos ajudam a definir a forma mais profunda das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Não dá para calcular as misericórdias do Senhor, porque elas fogem dos padrões humanos. O ser humano, ele pode ser misericordioso por um instante, mas só o Senhor é misericordioso sempre, não tem limites, não cessa as suas misericórdias. Não dá para mensurar as misericórdias pela nossa razão, elas não têm limite, pois não têm começo, meio e fim, elas permanecem.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é um Deus misericordioso, suas misericórdias não têm fim, e ainda por cima, a parte última do versículo diz: elas se renovam a cada manhã. Como não se não bastassem elas não terem fim, elas se renovam a cada manhã. Ou seja, a cada dia eu posso contar com as misericórdias de Deus totalmente atualizadas sobre a minha vida. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, você, nos dias que estamos vivendo, você tem consciência disso? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todas elas renovadas, diferente do que foi ontem. Não são as mesmas de ontem e não serão as mesmas de amanhã. E isso independente do tamanho, da quantidade que eu ou você talvez estejamos cometido algum erro, pois quando eu me arrependo diante do Senhor, Ele me perdoa e não lembra mais daquilo que cometi diante de Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso, suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por isso que o profeta Miqueias também falou acerca das misericórdias do Senhor, que não tem fim. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e versículo 19, diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? A tua herança aqui na terra. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? E ele continua: tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que Deus maravilhoso, amados irmãos. O mundo pode estar no maior caos, mas Deus continua misericordioso com o seu remanescente. Ele, só Ele, deve ser a nossa esperança, porque Deus é um Deus misericordioso. Há muitas pessoas que estão vivendo no caos nos dias que estamos vivendo e ficam falando: onde é que está Deus? Deus continua ainda exercendo misericórdia, porque se Deus quisesse, esse mundo já não existia mais, Ele destruiria com o seu poder, mas Ele ainda está sendo misericordioso, dando oportunidade para que o homem, a mulher, o pecador se arrependa e conheça e saiba que Ele é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O que me pode dar esperança em meio à crise ou em meio ao caos? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Mas em segundo lugar, versículo 23, a parte B, porque ele diz: grande é a tua fidelidade. O que me pode dar esperança em meio ao caos, em meio à crise? Primeiramente, as misericórdias do Senhor. Segundo, a fidelidade de Deus. Além dele ser misericordioso, Ele é um Deus fiel. O profeta aqui, Jeremias, de maneira maravilhosa, se expressou dizendo, no versículo 24: a minha porção é o Senhor,
diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meu irmão, minha irmã que está me assistindo, todos os irmãos que estão aqui também conosco, veja o segredo da esperança de Jeremias: as misericórdias do Senhor e a fidelidade do Senhor. Jeremias sabia que o seu Deus não era igual aos homens mentirosos, aos pérfidos, mas Deus, Ele é fiel e continuará para todo sempre fiel. Grande é a tua fidelidade, diz o profeta, porque Ele é fiel. Jeremias podia confiar em suas promessas, em seu amor, na intervenção do Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente e Ele é o Deus incomparável. Nada se compara a Deus. Então, amados irmãos, aprendamos com Jeremias. Aprendamos a confiar nesse maravilhoso Deus, confiarmos nas suas promessas, confiarmos no seu amor, na intervenção do Senhor dos Exércitos. Ele é Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Ele move os exércitos dos céus, Ele move os exércitos da terra. Toda autoridade está nas suas mãos. Ele tira rei, Ele coloca rei, Ele destrona e faz o que Ele quer. Ele é o Deus imutável, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é incomparável. Nada pode se comparar a Deus. Lá no profeta Isaías também: a quem me comparareis? Será que há algum Deus que fala algo antes que aconteça e depois acontece como Ele falou? A quem vocês querem me comparar? Não tem igual. Por isso, o profeta Jeremias tinha esperança. Na época dele, havia caos por todos os lados, havia tristeza, havia dor, mas Jeremias se levanta e enche o seu coração de esperança ao olhar para Deus. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, o seguinte: há um caos que nós estamos vendo, há muita tristeza, muitos estão chorando com tristeza, há dor no coração de muitas famílias aí enlutadas, mas levante-se e encha de esperança o seu coração e olhe para esse Deus que é fiel. Descanse nas misericórdias do Senhor. Esse Deus é um Deus de fidelidade, Ele sabe o que faz. Como, amados irmãos e irmãs, nós precisamos seguir o exemplo do profeta Jeremias. Ao ouvirmos a voz de Deus, não podemos ficar desanimados diante da tristeza, do caos que nos acomete. Eu pergunto a você, que é crente em Jesus Cristo, você tem ouvido Jesus falar diariamente com você? Não fique desanimado, porque as misericórdias do Senhor repousam sobre a sua vida. A fidelidade dele, Ele nunca vai deixar de ser fiel pelo seu remanescente que está aqui na terra. Precisamos olhar para o Deus fiel, erguermos as nossas cabeças, na certeza que o quê? Ele não mudou, sua fidelidade continua a mesma, as suas misericórdias continuam as mesmas, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ele pode intervir a qualquer momento no meio do caos pelo qual nós estamos vivendo. Ele está no controle, reinando soberanamente.
Ele é o mesmo que falou o profeta Malaquias. Ele é o ontem, o hoje e sempre e para todo sempre. Amém? Deus, Ele é fiel. Fidelidade, amados irmãos, pode ser definida como uma constância nos compromissos assumidos. Fidelidade pode ser definida como constância nos compromissos assumidos. Ou seja, amados irmãos, Deus assumiu um compromisso com o seu povo. Ele nunca vai deixar de ser fiel para com a sua herança aqui sobre a terra. E olhando, amados irmãos, o ser humano consegue atingir ainda um certo nível de fidelidade. Porém, por mais alto que seja esse nível, ele nunca pode ser comparado à fidelidade do Senhor. Ele não muda, ele continua o mesmo. O ser humano, ele pode continuar com fidelidade até um certo ponto e quebrar essa fidelidade. Mas Deus não é assim. Por mais que seja o nível da fidelidade de um ser humano, não pode ser nunca comparada à fidelidade do Senhor. Só Deus, Ele é fiel, independente das circunstâncias. O ser humano pode quebrar com facilidade a fidelidade, através de uma circunstância ou outra, mas Deus não, Ele continua fiel, porque grande é a tua fidelidade. Ele é o Deus fiel, Ele não falha, Ele faz tudo para a sua glória e para o seu louvor. O que me pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor, a fidelidade de Deus. Mas também, em terceiro lugar e último, o que me pode dar esperança? Versículo 24 ao versículo 26. Veja o que é que diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Preste atenção agora ao versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso o quê? Em silêncio. O que me pode dar esperança? Em terceiro lugar, a salvação do Senhor. Jeremias, diante da tristeza, da perda da família, da casa, da pátria, mesmo distante da escravidão, ou melhor, diante da escravidão pelo qual ele estava passando, ele olha e vê a salvação do Senhor. Por isso que ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ele sabia que o Senhor estava disciplinando o seu povo, mas aquela disciplina não iria durar para sempre, porque no Senhor há graça, no Senhor há perdão, no Senhor também há restauração. É para a salvação do Senhor e que há no Senhor que precisamos olhar nos nossos dias. Tem muitas pessoas olhando aí pelo que nós estamos vivendo nos nossos dias, ao invés de olhar para a salvação que há no Senhor, e isto em silêncio. Tem pessoas que estão olhando, dizendo que é o diabo,
Tem pessoas que estão olhando cada vez mais o quê? Para a depravação do homem. Não, meus irmãos, nesses dias pelos quais nós estamos vivendo, nós temos que estar olhando, descansando na salvação que venha do Senhor. Porque se olharmos para o homem, nós vamos ficar desanimados, sem esperança e sem vida. Eu fico olhando nos dias pelos quais nós estamos vivendo. Tantas pessoas estão olhando só para o homem. Quantas pessoas estão ficando desanimadas, achando que não tem mais solução, sem esperança, sem vida. E eu digo uma coisa: muitas pessoas tirarão as suas próprias vidas, porque não estão olhando, não estão descansando na salvação que virá do Senhor. É tempo, amados irmãos, neste caos que estamos vivendo, de levantarmos a nossa voz, falarmos como o profeta Jeremias. É tempo de termos esperança no Senhor. Não podemos perder a esperança. Precisamos crer e continuar esperando na intervenção divina, certo que Deus proverá todas as coisas para a sua glória. No exemplo do profeta Jeremias, nós podemos encontrar razões para vivermos uma vida cheia de esperança. Nós não merecemos nada, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Vivemos no meio de um povo infiel e muitas vezes nós somos infiéis, mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele não mudou. Então podemos confiar na sua palavra, que é viva e ela sempre será eficaz nos nossos dias. Mesmo que o cenário esteja triste, mesmo que o cenário, ao olharmos, seja desolador, só vejamos desgraças, crise, caos social e tantas outras coisas, nós podemos continuar confiando na intervenção do Senhor, certo que Ele não irá deixar o seu povo perdido e escravizado em meio a esse caos. Portanto, levantemos, irmãos, erga a cabeça e tenha certeza, a mesma certeza, melhor dizendo, do profeta Jeremias. Se você está passando por tristeza, crise emocional, psicológica, emocional e até financeira, devemos olhar e esperar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Por isso que aqui eu acho belo esse versículo 24, quando ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A alma de Jeremias dizia que a porção dele era o Senhor. Entendendo um pouco mais aqui, amados irmãos, a expressão aqui, porção, na Bíblia, tem o sentido de parte ou pedaço que cabe a alguém. Ou seja, ao dizer que o Senhor é a sua porção, Jeremias quer deixar claro que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou ruins, não podem preencher a vida do ser humano. Só Deus é que consegue fazer isso. Ele estava vivendo a tristeza, desolação e tantas outras coisas. A minha porção é o Senhor. Eu vou preencher minha vida, não é com as coisas pelas quais eu estou vendo. A minha porção é o Senhor, porque só Ele é que pode preencher toda a minha vida. Só Ele é a porção que vai suprir todas as minhas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Por isso que alguém já disse, há um vazio dentro do homem, tamanho de Deus, que só Deus é que pode preencher.
Jeremias diz: o Senhor é a minha porção. Eu fico realizado. Sabe por quê? Porque eu tenho o Senhor como a minha porção. Eu não estou buscando alegria, esperança ou qualquer outra coisa nas coisas do mundo, ou qualquer outra coisa que meus olhos enxerguem. E a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Eu já estou realizado. Eu posso confiar nele, porque é um Deus misericordioso, é um Deus de fidelidade, e é um Deus que, quando nós nos calamos, nós buscamos, confiamos nele, a salvação dele há de acontecer. Homens de Deus, nas Escrituras também, confiavam da mesma forma que o profeta Jeremias. Davi, lá no Salmo 119, versículo 57, ele diz: o Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. Ele observava as palavras do Senhor, e ele entendia que o quê? A única porção que preenchia toda a sua vida era o Deus único e verdadeiro. Outro que vivia de maneira prática esse mesmo princípio era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10, Deus fala para ele: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que Deus me fortalece. O Senhor é a minha porção. E o versículo 24, a última parte, diz: portanto, esperarei nele. Ou seja, Jeremias, se eu sou realizado com essa porção que eu já tenho na minha vida, eu vou esperar mais em quem? Eu só vou esperar nele. Nossa confiança deve estar sempre em Deus. Nele devemos crer, nele nós devemos esperar. Por isso que o salmista também, lá no Salmo de número 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Quantos não estão confiando aí em homens, em cavalos e em tantas outras coisas, e não esperam no Senhor, na salvação? Espera em silêncio a salvação do Senhor. Eu acho belo porque ele diz assim: bom, é bom aguardar a salvação do Senhor. E isso, sabe como? Não é gritando desesperado, não, é em silêncio. Uma coisa, amados irmãos, eu vou dizer para os irmãos, que Deus está trazendo uma grande lição para o povo de Deus, é para sermos o quê? Pacientes. O que nós estamos convivendo nos nossos dias, creio que muitos têm aprendido a ser paciente, a ser longânimo. Por pior que seja a situação que estamos vivendo, sempre temos razão para nos alegrar e celebrarmos o Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Agora vem a coisa mais interessante. Mesmo o profeta, cheio de esperança,
a situação de Jerusalém, no momento que ele ora e levanta a sua voz, não mudou em nada. Mas sabe o que foi que mudou na vida de Jeremias? Ele estava desanimado e Deus mudou o seu ânimo. Ele estava o quê? O foco dele estava nos homens e Deus mudou o foco para que olhassem para quem? Para Deus. Ele estava sem esperança, mas quando olhou para o Senhor, Deus o encheu de esperança. Então saiba de uma coisa também, mesmo Jeremias, com toda essa esperança, unicamente no Senhor, Ele é misericordioso, Ele é fiel, é bom nós esperarmos a salvação do Senhor em silêncio, mas a situação ali de Jeremias, no momento não mudou, teve que se cumprir os 75 anos lá do cativeiro, mas a esperança de Jeremias foi sempre no Senhor. Então, meus amados irmãos, devemos continuar crendo nas misericórdias do Senhor, devemos continuar crendo na fidelidade do Senhor, devemos continuar esperando a salvação do Senhor em silêncio. Pode ser que a situação não mude como nós queremos, no tempo que nós queremos, mas uma coisa, quando olhamos para as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor e a salvação do Senhor em silêncio, Deus vai mudar o nosso, vai nos dar ânimo, vai mudar o nosso foco e vai trazer e encher cada vez mais a nossa vida de esperança, tão somente no Senhor. Ânimo, mude o seu foco, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, que é maior do que toda e qualquer circunstância. Encha a sua vida de esperança, porque Deus, Ele sabe o tempo, até onde vai esta crise pelo qual nós estamos enfrentando. E concluo dizendo o seguinte: meus irmãos, vivemos um período da história difícil, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas Deus nos colocou como homens e mulheres de Deus para vivermos cheios de esperança, proclamando somente a glória de Deus, firmados em sua palavra, certo de que, maior do que as crises, é a esperança daqueles que ouvem e continuam crendo na palavra do Senhor. E quero que você abra aí sua Bíblia para eu ler um versículo junto com você, e você cada vez mais, depois desta mensagem, continue crendo nas misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus fiel, e devemos esperar a salvação do Senhor em silêncio. Veja como é que Jeremias conclui o seu livro de Lamentações. Lamentações capítulo 5, lá no finalzinho. Eu vou ler o versículo 19, que diz assim, Lamentações de Jeremias 5, versículo 19 ao 21, ele diz: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Olha o clamor de Jeremias aí, olha. Converte-nos a ti e seremos convertidos.
renova os nossos dias como dantes. Jeremias, como profeta de Deus, ele intercede a este maravilhoso Deus, clamando: Senhor, Tu reinas eternamente, o Teu trono subsiste para sempre, é de geração em geração. Por que Te esqueceria de nós para sempre? Tu não vais se esquecer. Por que nos desampararias por tanto tempo? Mas Jeremias tinha uma convicção de tudo aquilo que estava acontecendo. Para que era? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Sabe o que é que Jeremias está mostrando aqui, amados irmãos? Que o povo de Deus só seria convertido, suas vidas só se converteriam verdadeiramente a Deus através daquele momento difícil pelo qual Israel estava passando. E aplicando para as nossas vidas o caos, a crise, as dificuldades que estamos enfrentando nos nossos dias, é para que nós venhamos o quê? Nos converter cada vez mais e de verdade para o Senhor. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. E renova os nossos dias como dantes. Como dantes como? Veja lá no início da sua conversão, como você era um cristão. Quantas pessoas cristãs, quando eram convertidas lá no início, eram cheios de amor, renunciava a tantas coisas em prol do Senhor, e com o passar do tempo, começaram a negligenciar essas práticas. Amados irmãos, Deus trabalha de forma diferente com o seu povo, e nós devemos da mesma forma: Senhor, converte-nos a Ti, Senhor, para que sejamos verdadeiramente convertidos, porque Tu tem um modo especial de nos converter para Ti. Tu muitas vezes usa os meios naturais e tantas outras coisas para que sejamos convertidos verdadeiramente a Ti. Renova os nossos dias como dantes. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, e tenhamos essa certeza: em Deus, no Deus verdadeiro, deve estar a nossa esperança, porque Ele é misericordioso, Ele é fiel, e nele, só nele, há salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.